Fala galera do YouTube! Hoje iremos entender como funcionam as formas de um fluxograma de processos no Microsoft Visio. Eu sou o JR e bem-vindo de volta ao canal JR Office. E hoje vamos de Microsoft Visio. Iremos entender um pouco sobre fluxograma e as suas principais formas, né? Essa é uma dúvida que muitos iniciantes têm na hora de montar o fluxograma. Entender para que serve cada forma dessa. Então existe, né, um manual aí de boas práticas e você tem que seguir o que está nesse manual, onde cada símbolo representa uma determinada ação no fluxograma, né? Então, esse aqui é um exemplo básico do Microsoft Visio que ele traz, tá? Então, onde tem início, fim, referência, decisão, processo. Vou mostrar aqui para vocês em outra tela, antes de voltar nessa, o que é cada símbolo desse, tá? Então, os principais. Deixa eu aumentar aqui. Aqui não ficou bom, assim. Então, vamos lá. Deixa eu minimizar isso aqui. Começando esse cara aqui. Esse cara, que é meio oval, ele é a forma de início de um fluxograma ou término. Então você sempre vai ter que ter dois no seu fluxograma. Um que é para o início e o outro que vai ser para o término. Tá? Então isso vai mostrar para quem olhar para o fluxograma, entender aonde está começando e aonde vai terminar. Tá? Isso é essencial. Você pega às vezes fluxogramas que não tem esse início, por exemplo. Já começa já na parte de processo. Então muita atenção, tá, nisso que eu estou falando aqui, porque é muito importante na hora da montagem. Segundo, um dos mais utilizados, que é a definição do processo. Então, ele vai mostrar a ação a ser executada. Uma coisa que a gente tem que lembrar aqui, na hora que você está montando, você tem que usar aqui o verbo no infinitivo, o que você vai digitar ali. Então, vamos dizer, por exemplo, você vai colocar aqui uma palavra de enviar, né? Receber. Então, sempre no infinitivo e não envolva a pessoa ou o cargo dela, entendeu? Então é só receber tal coisa, tá? Porque a parte de cargo, tudo está envolvido já no processo. Tá? Então, às vezes a gente coloca até o nome da pessoa que é totalmente errado aqui no fluxograma, você não pode amarrar, tá? E sempre usar no infinitivo o verbo que você está fazendo. Um que é muito importante, também bastante utilizado, é esse cara aqui, né? Que é a tomada de decisão. Então, sempre que você chega nele, o fluxograma ele vai para dois caminhos. Vai ser sim ou não, tá? Então, vai chegar e vai fazer uma pergunta. Material está ok, por exemplo? Desse jeito aqui. E aí você vem para um lado, sim, continua o processo, e para o outro lado não, e vai fazer outros processos, tá? Então isso aqui é muito importante. Então sempre que tiver uma decisão, você tem que usar esse cara, tá? Você não vai usar o processo ou outro símbolo do início ou término. Bora para esse cara aqui. Esse cara, ele é uma referência. Esse aqui, às vezes a pessoa se perde. Referência é o que? Você tem um fluxograma, chegou num tamanho na sua tela que ele já está no limite e você quer continuar ele. Então você vai pôr essa referência e na linha de baixo, na parte de baixo, você continua. Então, por exemplo, aqui, ó, vou voltar isso aqui que eu deixei na tela. Observe aqui esse cara, ó. Iniciou aqui, veio para os dados e aqui ele colocou uma referência A. Observe que a referência A está aqui, ó. Em vez de ele continuar aqui,
né? Ele não continuou e continua aqui em cima, deixando, ocupando o espaço da melhor forma possível, né? Então, isso é a referência trabalhando, pessoal. Ó. Se você tem ela aqui e tem ela aqui, continuar. Se ele vir aqui e quiser fazer outra referência, ele pode. Vamos supor que a referência é B, em vez de ser um fim aqui. B e abrir um B aqui em cima, ó. E ia e continuava. Bora lá. O subprocesso. O subprocesso, ele vai ser processo derivado de um processo pai, né? Igual eu coloquei ali. Ele vai trazer mais detalhes. Por exemplo, você está fazendo entrega de material, por exemplo. Entregar 50 caixas, por exemplo, né? Aí ele entregou, só que como tem que ser entregue essas caixas? Entregar no pallet, amarração de 8 por 8, tal, tal, tal. Quem conhece de estoque sabe o que eu estou falando, né? Então você tem a amarração no pallet, onde você vai amarrar 8 por 8. Então você vai colocar no subprocesso essas informações, tá? Lembrando também de usar no infinitivo. Isso daqui é um caso que poucas pessoas usam, né? Porque ele é mais chatinho de explicar sobre o processo. Você pode também pegar o subprocesso e deixar ele à parte no seu visual ali, no seu fluxograma, tá? Bora para outra aqui, E um que eu não coloquei aqui, que é esse cara aqui, ó, que são os dados. Você tem ele aqui, ó, dados. Vou trazer ele para cá, só para mostrar para vocês. Então, sempre que chega informação, dados, você vai usar ele. Você está trabalhando na parte de sistema, talvez. Aí você vem e recebe informação. Recebeu a informação é esse cara aqui. Tá? E o documento, que é esse outro símbolo aqui. Claro que você pode trocar, tá, pessoal? Esses dois caras aqui. Mas no manual de boas práticas, você tem que usar eles. O principal são esses que eu mostrei aqui. Então, recapitulando, você tem o início, né, e o término, esse cara aqui, sempre mostrando dois, o máximo vai ser dois, um lá bem no início do seu fluxo e outro no final. Os processos, que é um retângulo normal, tá? Lembrando usar o verbo no infinitivo. A tomada de decisão, tá? Sempre vai apontar para dois caminhos. A referência, que é para você continuar o seu fluxograma, tá? E o subprocesso, que é para você pegar um processo e detalhar ele em várias outras partes também, se for o caso. Bem, vou explicar aqui um pouco então desse fluxograma que está mostrando aqui no exemplo. Vamos lá. Exemplo da própria Microsoft Visio. Então ele começou aqui, iniciou, ele recebeu a informação, recebeu os dados e já fez e tem uma tomada de decisão, se sim ou não. Se sim, ele vai seguir para cá, já referenciou. Se não, ele desce aqui e faz um processo e volta de novo para a decisão. Tá? Enquanto não tiver sim, observe que ele vai ficar nesse loop aqui. Isso vai dar continuidade quando tiver o sim. Se não, continua. Chegou aqui, ele vai receber outros dados, tá? E vem de novo uma tomada de decisão. Se sim, ele continua o processo e depois finaliza. Se não, ele não faz nenhum processo e já finaliza direto, tá? Isso é as formas de um fluxograma, as principais formas. Então não esqueça de usá-las corretamente, tá? Muita atenção na hora de usar isso. Vocês que vão mexer com fluxograma, vai pesquisar, vocês vão ver alguns que estão de forma errada. Você vai pegar um fluxograma, por exemplo, e vai ter o início
Deixa eu aqui, ó. Com esse cara aqui, ó. Já no processo, você não vai ver esse cara aqui primeiro, né? Então você tem que pegar o fluxograma aqui, ó. Deixa eu aumentar. Começa por esse cara, o início. Vem, conecta, joga aqui, beleza. Qual é o outro processo? Mais um. Vamos porque outro processo já na sequência. Mesma coisa, pessoal. Vai linkando. Ah, esse cara aqui é um subprocesso desse. Você pode criar. Aí você vem e coloca. Ó. Você vai mostrar umas coisas que esse cara aqui fez referente a esse. Tá? Ah, agora eu vou referenciar aqui. Né? Deixa eu abrir aqui. E jogar pra cá, ó. Referencia aqui. Aí você põe lá, letra A, igual tá lá no exemplo. Tá. Vem, conecta. Opa. Conecta. E continua aqui, ó. Vem, copia esse. Cola aqui. Vamos supor que você receba dados nesse caso. Vou jogar esses dados aqui. E vem uma tomada de decisão aqui, ó. Tomada de decisão vai abrir dois caminhos. Então vamos dizer que são dois processos, ó. Pronto. Aqui. Aí conecta aqui. E conecta aqui. Vem e finaliza com esse aqui. E aqui você coloca mais uma conexão, ó. Isso tudo estou inventando aqui agora, tá? Só um exemplo de como utilizar corretamente cada item aqui do seu fluxograma. Pronto. Olha lá. Então, teve início, teve fim, teve referência, teve até mesmo sobre o processo e tomada de decisão e dados. Tá. É isso que eu gostaria de mostrar aqui para vocês nesse vídeo. Espero que tenham sido claro. Tá? Caso tenha ficado com alguma dúvida, comentem, compartilhem aí com os amigos. Não esqueça de deixar o like e muito obrigado você por ter assistido esse vídeo. Um forte abraço e até mais.